Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo do projeto Lendo Stephen King. Projeto esse qual eu estou lendo os livros do mestre do horror Stephen King em ordem cronológica. O vídeo de hoje é sobre a leitura do meu 23º livro já dentro desse projeto, que é nada mais nada menos do que A Metade Sombria. Esse calhamacinho aqui que foi publicado originalmente em 1989, mas ficou sem circular aqui no Brasil durante muitos anos e a Suma republicou recentemente, nessa edição lindíssima da Biblioteca Stephen King, que é por onde a Suma está publicando livros que eram esgotados aqui no Brasil ou livros muito memoráveis, os mais famosos do King. E nesse vídeo de hoje vocês vão acompanhar a minha leitura desse livro sobre o que é essa história basicamente. A sinopse dela é que um autor criou um pseudônimo, assim como o Stephen King, né, na vida real. Esse autor, Tad Beaumont, algo assim o nome dele, gente, não sei pronunciar de verdade. Ele criou esse pseudônimo que foi de George Stark para escrever em dias chuvosos, enquanto ele escrevia em dias ensolarados, para escrever histórias que ele não estava conseguindo botar ali no papel e conseguir alavancar sua carreira mesmo assim. Só que um belo dia ele resolveu matar esse pseudônimo, mas aí o pseudônimo não queria morrer, ele voltou à vida para assombrar o Tad e a família dele e as pessoas que participaram ali dessa morte dele. Então, essa é uma leitura muito interessante. Esse livro não acho que seja recomendado para leitura se você for menor de uns 18, 16 anos. É um livro bem pesado e é um livro que vai mais pro lado de thriller e suspense policial, assim, apesar de ter esse elemento sobrenatural. Então é isso, espero que vocês gostem de assistir esse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse livro e se você não conhecia ele e tem interesse em ler, eu vou deixar o link para compra na Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como o link pro meu perfil no Instagram, meu perfil no Scoob, caso você queira acompanhar. E aí, se você comprar o livro por meio desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Então, se você gosta de assistir esse tipo de vídeo, de vlogs de leitura, projetos de leitura, esse projeto, eu já estou nele faz uns 3, 4 anos, algo assim, e que é de ler os livros do King em ordem cronológica. Eu estou adorando fazer esse projeto e vou deixar vocês aí com o vídeo então. Oi gente, como é que vocês estão? Hoje é dia 17 de maio. Estou aqui para fazer a primeira atualização dessa leitura de A Metade Sombria, que eu comecei ontem, né, esse livro, dia 16, e aí eu queria ter vindo falar aqui com vocês sobre ele ontem mesmo já, só que não deu. Desculpa se esse ângulo não estiver muito bom, eu tô aqui na sala, porque tava aqui tomando meu café da manhã, aí tomei banho e tal, e eu achei melhor a luz daqui, mas agora olhando parece que não tá muito boa também. Não sei se sou eu ou se é a iluminação mesmo, enfim. Eu comecei essa leitura ontem e ontem mesmo eu já fiquei super intrigada pela história e me vi completamente imersa nesse mundo aqui, porque, tipo assim, do jeito que eu estou, nesse ritmo de leitura lento que eu estou vivendo no momento, ontem eu consegui ler 100 páginas desse livro, quase que de uma vez, e ainda li um pouco do outro livro que eu tô lendo no momento, que é o segundo de A Roda do Tempo. E eu fiquei surpresa, porque se deixasse, eu leria mais. Eu só não li mais porque eu precisava dormir pra conseguir acordar hoje de manhã. E eu fiquei, sério, eu fiquei muito, sabe, assim, um ritmo frenético. Tô amando. Esse livro tem mais ou menos 460 páginas, pelo que eu vi. E no momento eu tô na página 110, porque eu li 10 páginas agora de manhã. Vou ler mais, tá? Mas calma, eu queria falar aqui com vocês primeiro sobre o que eu já li até agora, antes de continuar avançando nessa história, porque acho que já tem muitas coisas a serem comentadas. Eu não vou dar spoiler, tá? Não se preocupe. Eu vou ler aqui com vocês a sinopse pra vocês entenderem o que é spoiler e o que não é, assim, entenderem que o que eu vou falar não é spoiler e ver o que vocês... E a gente se entender aqui melhor na história, caso você não saiba nada, tá? Eu entrei nesse livro sem saber quase nada a respeito também. E só a questão, né, que eu falei, tipo assim, da metade sombria e de ter o escritor e tal. Mas aí, aqui atrás, a sinopse é: por anos, Ted Beaumont escreveu thrillers violentos sob o pseudônimo George Stark, conquistando fama e fortuna com os livros.
Mas quando um jornalista ameaça expor seu segredo, o escritor decide ir a público primeiro e mata George Stark de forma teatral e definitiva em um artigo de revista. Agora ele pode finalmente se dedicar a seus livros mais sérios. No entanto, Stark não aceita ser despachado tão facilmente e volta à vida para caçar os responsáveis por seu desaparecimento. Coisas estranhas e brutais começam a acontecer com os envolvidos em sua morte fictícia, mas as digitais encontradas na cena dos crimes são bastante reais e pertencem a Ted Beaumont. Ted pode ter acreditado que Stark já tinha escrito suas últimas palavras, mas está prestes a descobrir que estava terrivelmente enganado. Clássico de Stephen King, edição especial, com nova tradução e conteúdo extra. Porque essas edições da biblioteca King são assim, né? E são maravilhosas. A única coisa que eu tenho a reclamar é que essa capa é aquele soft touch, só que assim, sabe, o problema é que você, tipo, né, conforme você vai pegando o livro pra ler, né? Porque como é que você vai ler o livro sem pegar nele? Vai ficando tudo marcado. Não vai dar pra ver na câmera, porque, né, minha câmera não é boa desse jeito. Mas, sabe, fica tudo marcado a esse material e aí isso me deixa um pouco agoniada, mas enfim. E aí, como dá pra ver aqui na capa, dá pra ver? É a lápide do George Stark. É muito massa. E tem essa parte no livro também. Enfim, então, li a sinopse, tá? Só pra vocês verem que, tipo, as coisas que eu vou falar aqui estão na sinopse. Não são spoiler. O livro começou apresentando pra gente o Tad. Eu não vou saber, provavelmente, pronunciar esse nome certo, mas enfim. O Tad, vou falar assim. O livro começou mostrando ele enquanto criança ainda. E quando a vida dele começou, entre aspas, porque foi quando ele começou a escrever realmente e mandou os textos dele, contos, histórias e etc. para editoras. E esses textos começaram a ser publicados e ele começou mesmo a virar um escritor ali. E isso aconteceu quando ele tinha uns 11 anos. E nessa mesma época, ele começou a ter umas dores de cabeça muito esquisitas, umas espécies de convulsões. E aí os pais dele levaram ele ao médico e descobriram que ele tava com alguma coisa no cérebro. Eu não vou contar essa parte porque é muito legal você ler isso. Tá, aí, né, ele foi curado ali e tal. E depois disso ele começou a submeter os seus contos a editoras e revistas famosas ali. E ele começou a virar um escritor mesmo. Quando ele chegou numa idade ali, né, de uns 16, 18 anos mais ou menos, porque antes ele era só uma criança, e começou a ganhar fama também de escritor. E aí disso, a história pula pra ele já adulto, com 38 anos, se eu não me engano, casado, morando, né, ali na casa com a mulher dele e seus 2 nenéns, que são gêmeos, uma menina e um menino, a Wendy e o William, e começa contando ali nessa parte que ele e a mulher dele estão lendo essa entrevista, né, que é falada aqui na sinopse, que foi publicada ali, onde ele está matando o George Stark, né, que é o pseudônimo que ele usava para escrever uns livros ali. E esse pseudônimo ficou muito famoso, teve, tipo, virou best-seller ali os livros dele e milhões de vendas e tal. Ele ficou muito famoso com os livros que ele vendeu sob o pseudônimo. Mas nesse momento que ele está vivendo aqui, a princípio só nos é contado que ele queria pôr um fim nesse pseudônimo. Principalmente porque parece, de alguma maneira, que esse pseudônimo não estava fazendo bem para a família dele, aparentemente. Estava atrapalhando ali de alguma forma. E aí ele tá voltando a escrever os livros por conta própria, sabe? E aí é legal que ele até conta umas coisas, tipo assim, quando era o Stark que tava escrevendo, ele via mudanças nele, sabe? Ele escrevia tipo assim, por exemplo, o Tad escreve, quando ele escreve os livros dele, ele escreve pela máquina lá de datilografia. Mas quando é o George, ele escreve à mão com lápis. Aí é muito interessante vendo essas diferenças, essas coisas sutis ali que são contadas de tipo... De quando de que assim, é como se ele tivesse uma dupla personalidade de certa maneira, sabe? Beleza, aí é contada essa parte, né? É contada sobre o que é a entrevista, né? A gente fica sabendo aqui. E tem esse momento emblemático do Tad e da mulher dele indo no cemitério ali da cidade deles e enterrando. Na verdade, assim, eles vão no cemitério de Castle Rock, que quem é fã do King já conhece Castle Rock, provavelmente, né? Porque muitas histórias do King se passam em Castle Rock. E aí é uma cidade ali, né, fictícia do Maine. E eles têm uma casa de verão, se eu não me engano, ali em Castle Rock.
ou uma casa de inverno, agora eu já não me lembro mais, mas eles têm uma casa de passar férias ali em Castle Rock. E aí eles estão lá e aí eles vão no cemitério e meio que colocam essa lápide falsa do George Stark, que tá escrito George Stark, RIP, né, que é R-P-I-P, tipo assim, né, Rest in Peace. George Stark, 1975 a 1988, um cara não muito legal, tá escrito a frase. E aí, eles fazem, né, esse sepultamento ali, ele e a mulher dele, e beleza, segue em frente à vida. Só que aí, depois também corta essa parte, e aí a gente começa a ver Castle Rock e ver o que tá acontecendo ali, porque coisas misteriosas estão acontecendo. E o novo xerife da cidade, ele se chama Alan Pangborn. Não sei como se pronuncia também, mas enfim. Aí, gente, ele começa a investigar porque tá acontecendo coisas esquisitas na cidade. E já aconteceram coisas, apesar de ser uma cidade muito pequena e pacata, né, ali do Maine, Castle Rock, e a maioria dos assassinatos, dos crimes que acontecerem, serem coisas comuns ali de cidade pequena, uma coisa fácil de resolver e tal. De vez em quando acontecem coisas estranhas nessa cidade, como quando teve assassinatos em série e no final esses assassinatos eram causados por uma pessoa que ninguém imaginava, que no caso é a história contada em A Zona Morta, tá? Se eu não tô enganada, é A Zona Morta mesmo. Será que já faz tanto tempo que eu li esse livro? Será que é A Zona Morta, tá? Não tô tão louca assim. E depois também aconteceu de um cão raivoso cometer outros assassinatos ali e matar pessoas importantes da cidade, que é em Cujo, né? O livro Cujo, o Cão Raivoso, que eu também já li, já tem vídeo aqui no canal desses dois livros, tá? Vai ver aí depois. E aí, agora parece que é mais uma dessas situações, porque o xerife tá ali de boa e ele descobre que uma pessoa também conhecida ali da cidade foi assassinado de uma forma muito brutal e esquisita. E ele vai lá investigar a cena do crime, e é uma cena muito bizarra. E, em paralelo a isso também, o coveiro da cidade de Castle Rock está lá, né, no cemitério, e ele acha o lugar onde supostamente o George Stark foi enterrado, mas óbvio que não tem a lápide, porque, né, não era uma pessoa de verdade. Mas ele vê que a terra ali está revirada, como se alguém tivesse saído do túmulo. Ai, gente, eu tô empolgada, porque é muito legal você ler isso e vão ler esse livro, tá? Isso é bem no comecinho, como eu disse, não é spoiler, não se preocupem. Tudo isso tá contado aqui na sinopse, eu só tô contando como foi ler isso e como é interessante o desenvolvimento aqui dessa trama. E eu tô achando fenomenal, porque aí tem essa parte policial e essa parte de mistério. E também tem essa parte sobrenatural, de tipo assim, como assim um pseudônimo de um escritor ganhou vida depois do escritor matar ele e foi se vingar da sua morte, como assim? E eu tô, tipo, no comecinho, então não tenho ideia do que tá acontecendo exatamente. Mas na parte que eu tô, já aconteceram 2 assassinatos aqui. E que não foram explicados ainda as relações desses assassinatos, dessas pessoas que morreram com o George Stark ou com o Tad. Mas já foi mostrado esses assassinatos, as cenas dos crimes que são horrendas. E tá sendo mostrado também, tipo, o xerife, os policiais indo atrás de tentar descobrir quem é o responsável, o que tá acontecendo. E aí, de certa maneira, ele já chegou nessa parte da sinopse de eles encontrarem as digitais do Tad nas cenas dos crimes. E aí, por isso, eles vão ali encontrar o Tad, vão na casa dele e, tipo, enfrentar ele, né? E, mano, encontramos suas digitais em 2 cenas de crimes horrendas. Como assim? Você é o culpado ou não? Mas aí o Tad tem álibis, e aí a própria polícia começa a duvidar de si mesma. E tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu tô nessa parte. E eu tô amando, dá pra perceber, né? Pela minha empolgação, já fiquei aqui muitos minutos falando. Desculpa aí, espero que vocês gostem de assistir esse vídeo mesmo assim. Então, ó, já tô aqui, já fiz várias anotações, já estou intrigadíssima pela história. E vou seguir lendo quando eu tiver mais, sei lá, comentários a tecer, eu volto aqui. Espero que você esteja gostando de assistir esse vídeo, tá? Se você estiver gostando, não esqueça de deixar o seu like e um comentário aí pra mim. É muito importante isso pra ajudar no engajamento do canal. E me conta se você já leu esse livro ou se você já conhecia. Tem muita gente também que não conhecia, porque esse livro ficou esgotado aqui no Brasil muitos anos e ele foi relançado em 2019, por aí, 2019, 2020, pela Suma, 2019, nessa edição da Biblioteca Stephen King. Então, daqui a pouco eu volto, tá? Provavelmente. Espero ler bastante desse livro de uma vez. Oi, gente.
Estou aqui para fazer mais uma atualização desta leitura alguns belos dias depois. Hoje eu acho que é de 22 já, por aí. Ainda não terminei essa leitura. Dá para perceber que a minha voz está meio ruim? Não sei, mas acho que estou um pouco resfriada, porque eu nem dormi essa noite, fiquei a noite inteira acordando. Sabe quando você começa a pegar no sono e aí você acorda pra espirrar? Tipo, eu acho que eu vou espirrar agora, inclusive. O pior, que é o que aconteceu, acho que 1 milhão de vezes essa noite, que é... estou quase dormindo. Ou estou até dormindo e acordo meio que sem ar, porque o meu nariz está entupido. Oh, meu Deus, que sofrimento. E aí... Mas é só isso, eu tô de boa, tipo, tô de boa sim, é o meu único sintoma, então por isso que eu acho que eu estou resfriada. Porque quando eu fico gripada, eu fico... Todo mundo, né? A gripe, o vírus da gripe é mais forte, então gripe a gente fica todo abatido, né? E etc, e com dor e etc. Não tô com dores nem nada, eu só tô espirrando muito com coriza e às vezes o nariz ficando entupido. Não tô com a garganta ruim nem nada, então vou... Aí, assim, isso também me dá um pouco de desânimo pra ler, porque quando eu não estou ocupada, parece que eu quero só ficar assim, existindo, ver se eu melhoro, sabe? Nossa, e parece que até meu rosto também é inchado. Deve ser de sono, pois estou com sono. Enfim, eu estou no momento na página 234. Já estou na parte 2 desse livro. Parte 2 se chama Stark Assume o Comando. E um comentário aleatório. Esse livro é muito gostoso. Tipo, a página é muito gostosa de ler. De, né, pegar e tal. E a capa também. Ai, o único problema dessa capa é que ela fica toda cheia de dedos digitais. Eu acho que a última vez que eu falei aqui com vocês, eu tinha lido até a página 100, mais ou menos. O que aconteceu até agora que me deixou mais... Assim, uma coisa. Essa leitura tá muito eletrizante, tá muito intrigante, porque o King é conhecido, né, por a sua prolixidade, por ele ser enrolado, por ele escrever muito as coisas e... por isso, os livros, muitas vezes as pessoas acham os livros muito lentos e alguns realmente são. Esse aqui não é, esse aqui é um ritmo bem frenético. Acho que, principalmente, né, por essa questão de ele ser um livro mais, assim, policial, detetive, ação. E por isso também, em alguns momentos, me lembra a leitura de A Zona Morta. A Zona Morta foi um dos primeiros livros que eu li do King. Inclusive, essas duas histórias se passam na mesma localidade. E até comentado a história aqui em A Metade Sombria. Esse livro eu acho que tem um vlog, tipo esse aqui, um vídeo de leitura também aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui nos cards e depois vocês vão lá assistir. Eu amo esse livro, é um dos meus favoritos do King. Acho que muito por essa questão. Eu adoro, tipo, essas histórias policiais e de detetives. E que tem um lado... sobrenatural no meio, que tem nesses dois livros no caso. E aí a história aqui tá muito assim, tem FBI no meio, tem o xerife da cidade de Castle Rock no meio dessa investigação, tem busca por digitais, por, sei lá, esqueci o nome que eles usam lá, tipo assim, o tom, o timbre da voz do cara lá que é o criminoso, e aí esse cara já cometeu alguns outros crimes horrendos aqui, alguns outros assassinatos na história, e as cenas são bem violentas e são muito eletrizantes mesmo, eu acho que eu posso dizer. Então, assim, o ritmo tá ótimo o ritmo. Quando eu pego pra ler, eu leio muitas páginas e, tipo assim, eu não quero parar de ler, mas ainda assim, agora que eu passei da metade do livro, mas tá tudo certo. Estou adorando essa leitura. Eu acho que pode ser uma recomendação legal, caso você não tenha lido nada do King ainda, porque apesar de, como eu disse, meio que cita, né, a Zona Morta, então se você não quiser, tipo assim, eu nem sei se dá pra considerar um spoiler, mas se você não quiser pegar nenhum spoilerzinho dessa história aqui, de Cujo, aí eu falo pra você esperar e ler A Metade Sombria depois que você tiver lido esses dois livros. Mas caso você já tenha lido, você não se importe com isso, é um livro muito bom. Até agora eu tô achando... Acho que até pra começar por conta dessa questão do ritmo, porque eu sei que muita gente não gosta dos livros do King por essa questão do ritmo da leitura, e muita gente reclama também da maneira que ele trata os personagens. E, enfim, essa é uma discussão que sempre existe aí.
e eu acho que ele retrata muito as questões da época. Esse livro foi escrito e publicado, acho que em 1987, alguma coisa assim. 1989. Faz bem uns 30 anos, né, que ele saiu. Eu tô adorando a leitura, tá? Eu tô muito curiosa e uma coisa... Se estiver ouvindo um barulho esquisito, é a minha máquina que eu acabei de botar umas roupas pra lavar. E ela é bem... Ela é uma senhora já de idade e ela fica fazendo esses barulhos esquisitos às vezes. E assim, uma coisa que eu queria falar também a respeito dessa história é que, além de eu estar gostando, como dá pra perceber, eu me peguei pensando sobre isso ontem à noite quando eu tava lendo. É que os livros do King, pelo menos eu tenho... Isso acontece comigo, tá? Eu nunca sei como a história vai terminar. Eu nunca acho eles previsíveis. Porque, tipo, esse livro aqui, na parte em que eu estou, eles já meio que... O Tad, que é o autor, né? É o personagem principal e é o autor das histórias aqui. Ele sabe já quem que é. Só que, tipo assim, a polícia não acredita nele porque é muito improvável e parece loucura total. E aí, nessa parte, eles já meio que pegaram provas de que tem mesmo um criminoso aí cometendo esses assassinos e esses assassinatos. E, tipo assim, eles já meio que descobriram quem que é essa pessoa. Só que eles meio que não estão aceitando. Não sei muito bem descrever isso, tá bem louco. E tô muito curiosa. Só que aí... eu não consigo prever de nenhuma maneira onde que isso vai dar, sabe? E eu sempre acho isso muito interessante. Porque, ainda mais livros de suspense, esse aqui eu acho que se encaixa muito muito na categoria de thriller, né? E esses livros geralmente são mais previsíveis. E acho que, né, a cada dia mais as leituras, os livros ficam mais previsíveis e mais, tipo assim, tudo farinha do mesmo saco. E isso é algo que eu gosto muito do King, porque eu sei que é muita loucura, tá? Mas eu gosto. Eu sei que às vezes pode não parecer que não tem nada a ver, mas eu gosto dos livros dele. Ainda mais os mais loucos são os que eu mais gosto, parece. Os que mais são histórias sem pé nem cabeça. Eu adoro. E esse aqui eu tô muito, muito, muito curiosa pra saber onde que isso vai dar, como que essa história vai terminar, porque pode ir pra qualquer lado do momento que eu tô agora, que, como eu disse, eu passei um pouco da metade. Então eu vou seguir lendo aqui, quando eu tiver mais informações, mais comentários, eu volto, tá? Espero que você esteja gostando de assistir esse vídeo e me contem se você já conhecia esse livro. Olá, pessoas deste vídeo. Estou passando aqui para concluir ele, porque finalmente terminei de ler A Metade Sombria, do Stephen King. E eu gostei bastante desse livro. Nossa, essa iluminação tá muito esquisita, né? Mas, perdão, é porque meu celular tá carregando na tomada aqui do lado. Então ele tem que ficar desse jeito, e é o que vamos ter neste momento. Gente, esse livro, eu demorei muito pra ler ele, muito mais do que eu achei que eu demoraria. Ele tem 460 páginas, contando com como que chama esse negócio? Contando com o epílogo e o pós-fácil, que é algo que eu gosto muito dos livros do King, ainda mais nessas edições da Biblioteca King, porque nesses pós-fácios sempre tem informações adicionais que não tinham nas edições anteriores desses livros, né? E esse aqui é bem interessante, a gente já vai chegar lá. Mas esse livro tem 460 páginas, não é uma história parada e prolixa como muitas das histórias do King, e eu acho que eu posso falar isso com propriedade, porque eu já li. Nesse momento, esse aqui eu acho que é o 22º livro desse projeto, então eu já li mais de 20 livros do King, e assim, uns tantos quantos livros aí dele são bem prolixos e demorados e lentos e tudo que tem direito. Esse aqui não é um desses livros. Esse é um que vai bem pro lado de thriller mesmo, e suspense, questão policial, investigativo, e eu gostei bastante disso. Só que no final eu acabei dando 4.5 estrelas pra ele lá no Scoob, porque, de novo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade em dar nota pros livros, porque eu não tenho meio que um critério estabelecido, sabe? Quando eu termino a leitura eu penso, aí eu entro lá no Scoob, né, pra pôr ela como finalizada, e aí tem lá, tipo, 1 estrela, muito ruim, 2 estrelas, ruim, 3 estrelas, sei lá, razoável, eu não lembro o que tá escrito. Aí 4 estrelas, bom,
4,5 estrelas, muito bom. E 5 estrelas é perfeito, acho que é isso. E aí, tipo assim, aí eu fui parar pra pensar, não foi uma leitura perfeita pra mim, mas foi muito bom esse livro. O que eu acho que eu não gostei dele, eu nem posso dizer que é a história, porque eu gostei bastante dessa história, só que eu acho que foi mais o final, sabe? Porque esse é um livro que ele vai criando uma grande expectativa ao longo das páginas, e aí eu acho que eu tava esperando um final mais grandioso. Não é um final previsível, eu acho que eu tinha falado sobre isso a última vez que eu vim comentar como estava sendo a leitura. Não achei um final previsível, só tipo assim, faltando 100 páginas pro final, que você começa a pegar pistas do que pode acontecer no final mesmo, porque os personagens estão se encaminhando para uma localidade ali. Então, sabe aquela cena de tipo, estou indo para o confronto final? É isso que meio que acontece, então. Aí por isso que deu pra pegar umas pistas, eu diria. Mas ao longo de toda essa história, todo esse livrinho, não dá pra. Eu não achei previsível a história, então eu gostei bastante. Mas eu acho que essa meia estrela que eu tirei foi só por, tipo assim, esse final não ter. Eu acho que poderia ser mais. Eu não sei nem explicar muito bem. Eu não vou dar spoiler aqui, então se você não tiver lido ainda esse livro, vai lá ler, porque é muito bom. Vale bem a pena conhecer essa história, tá? Mesmo se você nunca tiver lido nada do King, vale muito a pena. Eu gostei demais dessa história. E assim, essa última, eu não me lembro em que página. Eu acho que quando eu vim falar aqui, eu tava lá pela página 200 e pouca. E depois disso, a história continuou num ritmo crescente. Então eu continuei empolgada, mas ainda assim eu não sei por que eu não consegui. Eu não sei por que eu demorei tanto pra ler esse livro. Eu acho que esse é um dos casos em que o momento da vida interfere bastante. Então, tipo, o momento da minha vida em que eu estou vivendo, se você acompanha o canal, acompanha o Instagram, você tá percebendo que eu não tô postando as coisas, porque eu não tô tendo tempo, eu tô vivendo um período de muita ansiedade. Tá chegando perto de uma das provas que eu vou fazer, então assim, é isso. Eu acho que é por isso que eu não consegui ler esse livro mais rápido, porque. E eu acho que se eu não tivesse nesse momento da minha vida, eu poderia ter apreciado ainda mais essa leitura, mas eu apreciei bastante. Então eu saio dessa leitura muito feliz. E eu adorei o personagem principal, que na verdade são dois personagens, porque no caso é o Tad e o George, né? Que é a metade sombria dele. Eu adorei muito a ligação desses personagens, porque bem no comecinho da história a gente fica sabendo que o Ted tinha um gêmeo, enquanto ele tava no útero da mãe dele ainda, mas que ele acabou absorvendo esse gêmeo e aí sobrou só, tipo assim... Enfim, não vou contar exatamente o que acontece aqui, mas ele tinha esse gêmeo. E aí você, quando o George Stark aparece, não fica nada explicado de onde ele veio, por que ele veio, como que isso aconteceu, mas depois as coisas vão se explicando. E essa questão do Ted ter tido um gêmeo fica voltando a todo momento. E é muito legal você ver a conexão do Tad com essa metade sombria dele, que é o George Stark. E você vê também, porque o Tad, ele tem, no momento aqui na história, ele tem 2 filhos gêmeos. Ele tem 2 bebês que são gêmeos. E que tem essa ligação muito forte, essa conexão muito forte de tipo, se machuca um, machuca o outro. E eles meio que falam na própria língua e eles se entendem muito bem. E aí, quando o Tad encontra o George Stark, meio que mostra essa ligação também. E eu achei isso muito interessante. Porque foi construído ao longo da história aos pouquinhos, sabe? E aí, quando você vê acontecendo, é tipo, nossa, eu já tava esperando isso, mas que legal ver isso acontecendo. É isso, é uma história muito boa de thriller policial. E aí essa questão da investigação policial dá muita raiva quando você vê, tipo assim, os policiais não dando conta das coisas e não acreditando em momento algum no Tad e nessa coisa sobrenatural, né, e sombria. E aí tem uma parte aqui muito legal também, que ele vai pra faculdade, porque ele é um professor de faculdade, e ele vai na faculdade dele e ele encontra um dos colegas professores dele, e esse colega dele estuda, tipo, coisas sobrenaturais, estuda lendas e mitos e etc. E aí ele conta pra ele sobre uns pássaros, sobre uns pardais, que inclusive na capa dessa edição e da edição antiga que saía, tem pardais na capa. E esse professor conta pra ele qual que é a ligação desses pássaros com o sobrenatural. E é tudo muito interessante. Então eu gostei bastante dessa leitura. Eu só não dei 5 estrelas por isso que eu falei. Pode ser que o meu momento de vida tenha influenciado nessa leitura. Sim, acho que sim.
Mas ainda assim, o final, eu não sei dizer muito bem. Eu gostei de como as coisas terminaram, mas eu não gostei da maneira com que elas se encaminharam pra terminar, porque em todo momento o George Stark foi construído e mostrado pro leitor como sendo, tipo, um dos maiores vilões que já existiu, e inescrupuloso, e sem alma, e tudo mais, até porque, né, ele, tipo, meio que não é uma pessoa, né, não é uma pessoa real, assim, então fica toda essa, sabe, isso de ele é o pior vilão que já existiu e ele não tem escrúpulos e ele vai matar e fazer tudo que for possível para tudo que estiver no caminho dele e ele conseguiu o que ele quer. Só que aí, quando chegou a história dele conseguir o que ele quer, não sei, pra mim faltou alguma coisa. Mas é isso, tá? Acho que eu já tô enrolando aqui, então gostei bastante dessa leitura, recomendo aí. E aí, falando sobre o final aqui. No pós-fácil, é muito interessante, porque antes dessa edição não tinha isso, né, na edição anterior. No pós-fácil, esse pós-fácil daqui é, na verdade, uma introdução que o Stephen King escreveu para os livros de Beckman. Mas os livros de Beckman foi uma coletânea de histórias escritas pelo Stephen King, só que sobre o pseudônimo que ele tinha de Richard Beckman, que foi publicada em 1985, acho que é, 1989, alguma coisa assim. Eu tô tentando achar a data aqui, mas não tem. No final dos anos 80 foi publicada essa coletânea. Foi publicada aqui no Brasil também, mas aí depois ela saiu de circulação quando o King proibiu de continuarem publicando Fúria, porque Fúria estava lá. E eu gostei muito desse pós-fácil, porque o King comenta como foi como foi que, tipo assim, o que inspirou essa história a surgir também, mas como foi quando ele criou o Richard Beckman, mas também quando ele teve que matar o Richard Beckman, que é o que o Tad faz aqui com o George Stark nessa história, porque isso aconteceu, eu não lembro se eu já falei isso nesse vídeo aqui, se eu tiver falado eu vou cortar, mas isso aconteceu na vida real, porque o King, tirando a parte sobrenatural, né, claro, mas assim, o King tinha o pseudônimo de Richard Beckman e um jornalista lá, uma pessoa à toa foi lá e associou o Richard Beckman com o King e, tipo, levou a público isso, sabe? E o King ficou muito triste, muito chateado, com muita raiva na época. E aí ele, tipo, pôs fim à vida do Richard Beckman. Mas depois, ele conta aqui também que depois ele conseguiu meio que aceitar isso. Na época ele nem falou muito a respeito, porque ele ficou muito puto mesmo. Mas depois... E ele tinha muitos planos ainda de escrever bastante sobre esse pseudônimo. Só que foi chegando um momento mais pra frente, assim, que ele já meio que tinha feito as pazes com isso. E aí ele escreveu mais algumas histórias sob esse pseudônimo. E como Desespero e Os Justiceiros, que são livros espelhos. E aí, inclusive, eu já fiquei louca pra ler esses livros. E pelo que eu vi na ordem cronológica, eles não estão muito longe, então vou tentar me apressar pra ver se eu consigo ler esse ano ainda. E assim... eu sempre gosto de saber mais a respeito do Stephen King. Ele é um autor grandiosíssimo. Falem o que falar. Ele não dá pra negar que ele é um autor grandiosíssimo. Ele é um profissional foda, porque ele já escreveu sei lá quantos livros. Ele já tem publicado mais de 70 livros, incluindo coletânea de contos e etc. Se eu não tô enganada, são mais de 70 hoje. E ele continua publicando. Inclusive, tá vindo aí um livro dele, que é Holly. Tô curiosa pra ler. E ele tem muitos livros escritos que ainda não foram publicados. E ele provavelmente criou outros pseudônimos. Isso aí é algo que sempre se especula, porque ele tinha o pseudônimo de Richard Beckman e aí esse pseudônimo morreu, né? Mas todo mundo acha que ele criou outros pseudônimos porque era uma vontade do autor e ele não deve ter deixado isso parado. Então, sei lá. Eu adoro, tá, o Stephen King. Se você está aqui no canal, você já sabe disso. Por isso que eu tenho esse projeto, por isso que eu tô sempre lendo os livros dele. Mais uma vez, saio dessa leitura feliz. E fica aí essa super indicação pra vocês. Este é um livro que não é recomendado. Eu acho que eu falei isso nos últimos vídeos do King. Esse é um livro, não é recomendado para menores de 18 anos. Contém cenas explícitas além do linguajar, né? Absurdo, mas assim, de assassinato, de mutilação, de
muita violência. Não contém cenas de sexo nessa história, o que é diferente, porque a maioria dos livros do King tem, nessa aqui não tem. Mas tem muito essa coisa da violência mesmo, é uma violência bem explícita. Então, se você não gosta disso, não leia esse livro, tá? Tô falando aqui. Mas se você não se importa, assim como eu, se você é uma pessoa curiosa, você vai lá e lê A Metade Sombria. Sensacional essa história. Fiquei muito feliz de finalmente ler esse livro. E agora já tô ansiosa pra ler o próximo, que é Terras Devastadas, o próximo livro da série A Torre Negra. Em seguida é Trocas Macabras, tô mais ansiosa ainda. Trocas Macabras também sai pela edição da Biblioteca Stephen King. Também tava esgotado aqui no Brasil há muitos anos, então... É isso, gente. Vou terminar esse vídeo por aqui porque eu já falei demais. Espero que você tenha gostado de assistir. Se você já leu esse livro ou ficou com vontade de ler, me contem nos comentários. Eu vou deixar o link pra compra pra esse livro na Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como todos os links possíveis que você possa querer ter acesso. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. E é isso, muito obrigada aí pela companhia de sempre, um beijo grande e até a próxima!